Olá, professor Otávio. A gente está aqui realizando a apresentação do trabalho de programação embarcada, disciplina EcoP04. O trabalho foi realizado por mim, Felipe Páscoa Rodrigues. E Matheus Bueno Queiroz, que sou eu. Aqui a gente começa fazendo o cabeçalho da função. Aqui a gente usou, de diferente dos cabeçalhos passados na aula, só string.h, que vai ser mostrado depois, porque foi utilizado, certo? No tradutor, a gente usou o botão 1 para fazer a função de inserir um traço, o botão 3 para fazer a função de inserir um ponto, botão 4 para realizar a tradução depois da inserção das letras, que vai ficar mais explicado depois que for feita a demonstração, e o botão 5 para fazer a tradução de cada letra, e o RB0 para reiniciar o programa, certo? Aqui a gente usou umas variáveis só por causa do delay. Aqui são só variáveis. Esse mem7 aqui é para limpar o vetor código, que foi por isso que a gente colocou esse include para usar essa estrutura. Aqui a gente faz primeiramente configuração para o uso do LCD. Aqui a gente já inicia o LCD com as determinadas configurações, dá um clear nele e vem aqui para a linha 1, certo? Aí na linha 1 a gente demonstra aqui no LCD o digite o código, faz o bit clear do port 1 e do port 3 e aí então começa o código. Primeiro a gente faz esse while para o programa ficar em looping, certo? Então, enquanto a gente não apertar o botão 0, que tanto que ele é usado para reiniciar o programa, ele fica em loop. A gente faz duas estruturas de condições aqui para analisar o aperto do botão 1 ou do botão 3. Quando ele é selecionado, vai realizar uma função. Quando ele aperta o 1, a posição do cursor vai ser selecionada, que vai aumentando, vai incrementando para cada vez ir pulando de cursor para cursor. Aqui mostra o traço no LCD, vou fazer a demonstração aqui, certo? E depois o cursor já vem para cá, a posição é incrementada e armazena o traço nesse vetor código. A mesma situação acontece no botão 3, quando ele é selecionado, vem a seleção da posição do cursor e aparece o ponto no LCD, como você pode ver aqui. E nessa linha aqui, armazena no vetor código um ponto e o incremento da posição, e aqui só um delay. O botão 5 ele vai ser utilizado para realizar a tradução do caractere, ou seja, depois que digitado o caractere aqui, certo? Qualquer um, depois do caractere ser inserido aqui o traço e o ponto o código desejado, certo? A gente vai apertar o botão 5, que é testado aqui, para então entrar nessa estrutura de condição. Após ele entrar aqui, após realizada a função, esse vetor palavra pega o char que vem da outra função que vai ser explicada posteriormente. A posição retorna a 0, aqui coloca simplesmente um delay, e aqui é o retorno do código. Depois ele aparece novamente, linha 1, limpa o LCD, certo? O botão 4 vai ser utilizado para, depois de selecionada a quantidade de caracteres desejados pelo usuário, o botão 4 vai servir para traduzir a palavra final, certo? Então você pode ver que faz uma estrutura de condição de novo, testando a porta 4, certo? Então a gente vai, depois de selecionar a quantidade de caracteres, agora eu vou selecionar outro caractere, certo? Vou pôr traço, né, ponto e traço. Aí eu vou apertar de novo, apareceu o A. Aí então eu vou entrar nesse teste do botão 4, vou selecionar o botão 4 e ele vai aparecer aqui a tradução de todos os caracteres em si, certo? Essa é a parte da main, agora a parte da função traduz Morse vai ser apresentada pelo Matheus Bueno. Então, nessa primeira parte, a gente passou todos os includes usados. E esse traduz Morse é uma função char que recebe um parâmetro de
de ponteiro da palavra char. E essa função lê o vetor passando na main e compara com todas as condições até ser satisfeito. Ou seja, ele vai identificando as palavras, os pontos e os traços de acordo com a palavra. E depois mostra no display. Basicamente é isso. A primeira ali, LCD-TR, ele vai exibir a letra traduzida, vai mostrar no display. E esse part D aí vai exibir no display de 7 segmentos. Aí tem um atraso, e depois retorna a configuração dos ports, podendo digitar de novo, para não ficar salva a letra introduzida. E é isso, esse é o traduz Morse. E aí ele vai repetir, fez todos os ifs para cada letra. E aí tem mais uma função display, que configura o display, uma função void, né? Do tipo void. E tem uma outra função void que retorna configurações para conseguir inserir sem ter problema de memória. Certo, então depois de comentada tanto a main quanto a Morse, a traduz Morse, que é a função separada, dei um reset aqui no programa e vou escrever a palavra gato, certo? Aqui no cabeçalho já tem as instruções de utilização, inclusive a tradução do código Morse para cada letra. Vamos escrever a palavra gato então, começa com G, que é traço, traço, ponto. Aperto o botão RB5 para realizar a tradução. Letra A, ponto, traço, RB3, ponto, RB1, traço, RB5 novamente, letra A, aparece aqui no display. T, apenas o traço, RB1. E letra O, que são 3 traços. Certo, após inserida toda a palavra no vetor, a gente aperta aqui o botão RB4, que vai realizar aquela última função, e vai realizar a tradução completa e a demonstração do display da palavra. Certo, professor? Esse foi o nosso trabalho.